Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec relatando a respeito das leis morais. São 10 leis, leis que regem o universo. A última lei, ela é bastante interessante, porque trata da lei de justiça, amor e caridade. E só o nome já é bastante intrigante, porque para nós, se a gente for conceber justiça junto com amor e caridade, talvez nós não vamos encontrar muita razão. Não encontramos porque nós entendemos justiça do ponto de vista de espíritos imperfeitos que vivem num planeta de provas e expiações, espíritos cuja matéria ainda exerce uma influência muito grande. Então, o nosso pensamento e a nossa consciência a respeito de justiça, ela ainda está muito acanhada. Mas quando a gente dilata essa informação para a justiça divina, aí sim, a gente pode conceder a justiça junto com amor e com caridade. Há um termo do direito que diz que por mais que você suba, você nunca vai estar acima da lei. Seja a lei dos homens, e o termo é para a lei dos homens, mas para a lei divina também. Por mais que você subir, você nunca vai estar acima da lei. Porque a lei é que rege o nosso movimento aqui na Terra e em todos os planos. De maneira que, no pensamento terra a terra, nós vamos encontrar, desde o início, quando nós começamos a viver em sociedade, vários filósofos, sociólogos, trazendo teorias, e com isso a gente vai evoluindo. Um deles, conhecido como Thomas Hobbes, com um ditado muito famoso, que passa para a posteridade, tendo a aderência de muita gente, quando diz que o homem é lobo do homem. Diz Thomas Hobbes que o homem é mau por natureza. E por ser um homem lobo do homem, na linguagem dele, nós precisaríamos de um ente. A gente precisaria de um ente dotado de força, que nós chamamos de Estado, para proteger o homem dele próprio, dele mesmo. E se não criássemos esse órgão que a gente chama de Estado, continuaria a preponderar a lei do mais forte. Então aquele que é mais forte, mais bruto, e que deseja algo, ele simplesmente podia ir lá e tomar. E se ele agradou da casa de um, ele passa a viver naquela casa. E se ele agradou da mulher de outro, ele toma aquela mulher. E assim seria, assim foi por um tempo. E a gente foi evoluindo, e aí elegemos um ente e falamos: olha, agora nós temos um Estado para nos dar segurança. Esse Estado vai nos dar segurança. Vai criar algum ordenamento ali para balizar nossas ações na sociedade. Então, é justo que se eu trabalhei, eu possa usufruir daquele bem, e que outro não venha tomar de mim. Porque se outro vier, esse mesmo Estado, ele criou um aparato repressor capaz de te sancionar por aquilo, que a gente chama hoje de polícia, né? Capaz de te sancionar. Então a gente deixa de fazer, então esse Estado regula as nossas relações sociais. E nós temos uma justiça ainda muito imperfeita, mas é óbvio, é claro, porque nós somos imperfeitos, ou na linguagem de Kardec, perfectíveis, ou melhor, incompletos, que é mais fácil de entender. Nós estamos nessa evolução, então nós somos espíritos incompletos. Na questão número 100 de O Livro dos Espíritos para frente, a gente vai ver que Kardec coloca lá
a respeito desses espíritos chamados imperfeitos que somos nós, cujo caractere geral é a predominância da matéria sobre o espírito. A matéria predomina muito mais em nós do que o espírito. E o segundo caractere geral é propensão ao mal. Nós ainda temos propensão ao mal. Então nós estamos num mundo de provas e expiações, com espíritos completamente ainda mais próximos do início do que do fim, imperfeitos, né? Então nós não vamos ter uma justiça perfeita mesmo. E ela vai evoluindo, vai melhorando no tempo e no espaço, à medida que a sociedade vai evoluindo, vai melhorando, mas ainda é necessário para nós um monte de leis para balizar a nossa conduta, a nossa vida, porque sem ela a gente voltava ao estado da barbárie. E basta saber que quando a gente atinge, quando um terremoto, um maremoto, eu lembrei da enchente que teve nos Estados Unidos em Nova Orleans, e não lembro que ano que foi, o Paulo quebrou a data. Eu sei que para nós, né, você vê um país assim chamado país desenvolvido, né, de primeiro mundo, como a gente gosta de falar, e me recordo com nitidez das imagens que os repórteres mostravam, porque a água inundou as cidades, né, que estavam próximas assim, e ficou um estado meio de anomalia, um estado sem regra, sem lei, e aí os próprios vizinhos começaram a saquear os locais. E uma imagem que foi chocante para mim foi quando tinha 2 policiais femininas saqueando um supermercado. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas cadê o povo evoluído? Cadê o povo ordeiro? Cadê a sociedade tecnologicamente possante? Cadê esse povo? E a gente chega à conclusão que só mantém aquela organização social daquela forma porque tem um braço forte do Estado, porque tem leis extremamente rígidas. Mas a questão não é essa, porque, na verdade, para uma sociedade evoluída, é o mínimo de lei possível, é o menor possível. Quanto menos leis tiver, porque nós já nos respeitamos, então não precisa criar muita coisa, não. E a gente entende justiça dessa forma. Olha, eu tenho direito, eu trabalhei, e a gente entende justiça assim. E se alguém me fez, ele tem que pagar. E muitas vezes, quando a gente vê alguém violado na sua intimidade, porque planeta de prova e expiação, nós temos um diferencial. Nós temos livre-arbítrio. Só que não sabemos usar nosso livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio, mas não sabe usar o livre-arbítrio. Então, num ponto de relação, quando a gente começa a levar prejuízo para o outro, nós estamos violando o livre-arbítrio do outro. E nós estamos cometendo, de certa forma, uma injustiça. Nós estamos estilhaçando o que a gente chama de justiça. E é claro, quando aquilo fere as leis, a gente chama a justiça para poder ressarcir aquele prejuízo. Contei, não sei se foi aqui, vou num centro, vou em outro, vou confundindo as falas, as palestras, os temas, vai juntando tudo, né? Há 6 meses atrás, mais ou menos, nós tivemos no fórum aqui, 7 Lagoas, o julgamento de um rapaz. E foi interessante porque eu participei da prisão desse rapaz, algum tempo atrás. Na ocasião, ele estava cometendo um monte de homicídio aqui na cidade. Nossa cidade ficou tida como muito violenta, porque o que marca a sociedade, do ponto de vista de organização planetária, que a gente chama mundial, mas é mais correto falar planetária, né? É a quantidade de homicídio que vai marcar se uma cidade, um estado ou um país é violento ou não, porque a morte ou matar alguém é o mais complexo que tem. Aí, do ponto de vista de terra a terra, acabou, não é? Se você tirou a oportunidade da pessoa, acabou. Sabemos que não, é por isso que nós estamos falando de justiça divina. Mas para o entendimento material, se você tirou a oportunidade, então o homicídio ele é um crime que nós todos denominamos, de todos os países do nosso planeta, como o mais complexo, o que deve ser combatido com mais vigor. E esse rapaz,
ele estava sendo julgado aqui no fórum por ter cometido 16 homicídios. É uma quantidade considerável, não é, gente? 16 homicídios. Na verdade, quando nós estávamos à procura dele na época para tentar capturá-lo, porque com a prática dessa, a gente precisa cercear o arbítrio do indivíduo para ele não conviver no ambiente social, porque a sua expressão no campo operacional da vida é muito nociva para o outro. Aí nós mesmos falamos, não, esse não pode conviver no ambiente social, né? E foi interessante, nós estávamos à procura dele, e aí montamos uma escuta telefônica e conseguimos pegar. Ele estava lá em Ribeirão das Neves, escondido, sabe? De madrugada, montamos uma equipe grande aqui, saímos de madrugada e chegamos lá no ambiente em Ribeirão das Neves, entramos na casa no amanhecer do dia, e aí encontramos ele e um outro também, comparsa dele, que também cometia um monte de homicídio. E aí conseguimos capturá-lo. Ele dormia com uma pistola 9mm debaixo do travesseiro, e se a gente não chega rápido, né, muito provavelmente ele iria atirar nos policiais, porque eu vim conversando com ele, e eu vim falando, não vou nem falar o nome aqui que alguns devem conhecer, é bem daqui de perto, e o meu sentimento que eu percebia na fala dele é que ele tinha tomado gosto por matar. Eu falava o apelido dele, chamava pelo apelido, mas aquele lá foi você? Ele falava, aquele foi eu. E aquele outro não, aquele é julgado na minha conta. Aquele não foi eu não. Mas aquele outro não, aquele foi, mas ele mereceu. E aquele, ele contava. Não, nós chegamos, ele contava. E na gíria marginalizada, não, aquele eu tive que passar no rato. Falava assim. Eu falei, meu Deus, que animalidade, que barbárie. É animalizado mesmo. Quando a gente entra nessa sintonia, né, é muito animalizado. E choca a gente. A gente fica chocado. Mas, meu Deus, mas onde que nós estamos? É um ser humano, não é? E aí, no final do tribunal de júri, ele foi condenado. E o juiz lá, fazendo a dosimetria da pena, para poder arbitrar lá, arbitrou 80 anos para ele. 80 anos. O que vocês acharam da pena? O que vocês acharam da pena? 80 anos? Foi justo, gente? Justo? Assim ou não? Dona Antônia falou que foi justo. Ela só não sabe que no Brasil ninguém fica enclausurado mais de 30 anos. Ninguém fica mais de 30, Dona Antônia. A gente fala, tinha que ter sido 150, você viver 150, não é? Nós envolvemos emocionalmente com isso aí. O fato é que esse é o pensamento nosso de justiça. Por isso que eu não consegui entender a 10ª lei que Kardec colocou de justiça junto com amor e caridade. Como é que pode isso, junto? Justiça junto com amor e caridade? Não dava para entender. Porque eu estou raciocinando nessa justiça que todos nós aqui acabamos de raciocinar. Eu estou pensando nela aqui. Só que a justiça, até do ponto de vista de convivência social mesmo, a gente precisa reparar o dano para fazer justiça e educar o agressor. Você tem que reparar o dano e educar o agressor. Aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras: o dano foi reparado? Dos 16 homicídios? Assim é assim, assim é não. Foi reparado? Não. O dano não foi reparado. E o agressor está sendo educado? Também não. Não está sendo educado. De jeito nenhum. E o dano foi reparado. Cadê? Entregou para os maridos de volta. Entregou para as mulheres. Os maridos que ele matou, entregou para as viúvas, os maridos, entregou para a mãe ou para o pai, de volta, o filho que ele assassinou? Não. Então, nós chegamos à conclusão que a nossa justiça aqui, ela é imperfeita. É uma justiça absolutamente relativa, que é claro,
vai melhorando no tempo e no espaço. Ela vai melhorando, já foi muito pior, não foi, gente? Era muito pior, você não tinha muito direito com nada, não. E o mais forte chegava e tomava, aí vinha o mais forte que ele tomava também. E muita regalia, ainda tem muita regalia hoje, mas muita regalia para muita gente, para o monarca e o restante vivendo, servindo. Já foi muito pior do que é hoje. E a gente vai evoluindo do ponto de vista de justiça. Então, essa é a justiça que muitas vezes a gente fala: fez isso comigo, o que você quer agora? Eu quero justiça. Lê-se, eu quero vingança. Mais ou menos assim. Quando pede justiça, assim, mas que tipo de justiça que é que você quer? Qual justiça? Qual que é a justiça que você quer? Não é? Que tipo de justiça que você anseia? Você está envolvendo emocionalmente? E se você pudesse, você próprio seria um braço armado a buscar a vingança ali, você mesmo faria isso? E aí, gente, a doutrina espírita vem com uma proposta completamente diferente para nós. Por quê? Na justiça divina, para se fazer justiça divina, tem duas ferramentas, dois elementos fundamentais, sem o qual não tem jeito de fazer justiça divina. São duas ferramentas. A primeira ferramenta, o tempo. O tempo. Você está querendo imediatamente, não vai acontecer imediatamente. Precisa de tempo. Uma encarnação, 2, 3, 4, 5. O tempo trabalha, não tem descontinuidade na sua vida. Não existe descontinuidade. Nós estamos estudando aqui a obra Nosso Lar, né? Dia de terça-feira. Meu Deus, como que é? Chega a chocar, né, cara? Chega a chocar as informações do Nosso Lar. Como que não tem descontinuidade? Como que as coisas continuam? Como que a vida vai continuando? Como que a gente precisa fazer plano para a eternidade? Como que a gente tem que propor para tantas reencarnações? A primeira coisa é o tempo. Para se fazer justiça divina, não vai acontecer de uma hora para outra. Então você vai olhar, a vida dele foi sempre boa, o tempo inteiro, e ele fez um monte de besteira. Olha só o que ele fez, ainda se deu bem na vida lá, olha. E tal, e aí você vai falando da pessoa, né? E olha, você vê que tem uma morte até boa. Não estou vendo justiça nisso aí. Porque nós estamos míope, que a gente está enxergando, nosso movimento está muito material. A gente não percebe um todo, né? É por isso que a lei é de justiça, amor e caridade. O primeiro elemento é o tempo. O segundo, gente, não tem jeito de conceder justiça divina sem o segundo elemento. Não tem como. Você pode buscar em todo ambiente filosófico ou religioso, você não vai encontrar justiça divina se você não considerar esse elemento. Reencarnação. Não tem justiça divina. Não há justiça divina se a gente não considerar esse elemento chamado reencarnação. Não tem jeito. E o processo de reajustamento, nesse movimento, no tempo e no espaço, de reencontro e de situações que a vida vai nos colocando, está lá numa obra chamada Céu e Inferno, cujo subtítulo é A Justiça Divina à Luz do Espiritismo. Céu e Inferno, a Justiça Divina à Luz do Espiritismo. Vários capítulos falando a respeito desse movimento de justiça divina, como que ele se processa. Mas tem um item lá que chama Código Penal da Vida Futura, que tem 16 artigos nesse Código Penal da Vida Futura, e é tão claro, é tão fácil da gente entender. Aí eu passo a interpretar justiça, amor e caridade absolutamente junto. Torá e Molar no hebraico, lei de justiça, amor e caridade. Torá é lei e Molar, só isso, porque a justiça para eles é junto com amor e caridade. E nesse Código Penal da Vida Futura
No artigo 16, eles vão colocar lá, para se promover esse reajustamento com as leis divinas, para que a gente, estando e tendo livre-arbítrio e cometendo um monte de falha, a gente comete um monte de falha, e livremente você precisa buscar esse reajustamento, livremente, de livre vontade. É claro que a vida é pedagógica e ela vai trabalhando com a gente, colocando situações para a gente buscar esse reajustamento. Para se promover, o primeiro item que coloca nesse artigo 16 é o arrependimento. Arrependimento. Então, a gente fala assim, então estou tranquilo, eu estou arrependidão de ter feito aquilo, né? Estou arrependido. Não é esse arrependimento, não. Não é esse boca para fora. Fala assim, eu aceito Jesus e arrepende que você está salvo. Já viram isso aí? Não estou aqui falando, fazendo crítica a nenhum ambiente religioso, não. Só que isso não é racional. Isso não é racional. Isso não vai estimular uma fé inabalável, como Kardec coloca. Capítulo A Fé Transporta Montanhas. Fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Isso não é racional, não. Eu simplesmente arrependi de boca? Não. E na tradução hebraica também o arrependimento não é isso que a gente fala, não. Nós temos a gente, na verdade, a gente agarra aos versículos bíblicos para justificar muitas vezes a nossa inércia. Fala assim, não, peraí, tem uma coisa errada. Vocês estão lembrando do bom ladrão? Quem lembra do bom ladrão aí, gente? Estava lá, Jesus, no momento da crucificação, o mau ladrão, não sei se é bom ladrão, mas lá tinha, né? O bom ladrão, por que eu vou chamar? Ladrão, tudo é ladrão, né? Mas teve um que passou para a posteridade como bom ladrão. Sabe por quê? Porque ele começou um diálogo com Jesus. Vocês lembram disso, gente, ou não? Ele começa um diálogo com Jesus e fala assim, mas o senhor é justo, nunca fez nada. Eu não, eu sou ladrão. Eu tudo bem, eu estou sendo crucificado, eu sou ladrão, mas o senhor não, eu vejo no senhor, né, essa conexão com Deus na fala dele lá. Então, ele vai e fala, me leva para onde o senhor for, eu estou arrependido, me leva, me acolhe para onde você for. E o que Jesus fala, gente? Vocês lembram? Ou não? Em verdade, vos digo ainda hoje, ou em verdade, vos digo, mudei a vírgula, está vendo? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou em verdade, vos digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou o sentido? Completamente. Então, ele fala, não, Jesus perdoou o bom ladrão, ainda falou só o fato de ele arrepender, ele já está no paraíso. E aí é que está. É fácil para nós, né? Eu quebro o pau a minha vida inteira, né, doutor? Eu quebro o pau, eu faço, acontece e tal. Depois, no finalzinho, o que acontece? Eu arrependo. Ai, gente, fiz tanta besteira na minha vida. Ah, não, mas também eu era muito novo e tal. Eu estou muito arrependido agora. Graças a Deus, aceitei Jesus. Estou super arrependido agora. Isso é racional para vocês? Isso não é racional, gente. Isso aí não fala a nossa razão, não. A gente fica assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa, tem um negócio que não encaixa nisso aí, não. Isso não promove justiça para nós, porque nós já temos um sensozinho de justiça. Isso não promove justiça. E a gente tem um senso de justiça. A gente tem. Se alguém começar a bater no outro mais fraco, está batendo no outro ali, ou está batendo na mulher ali, ou está fazendo aquilo, cara, a gente não quer, a gente não tem essa interferência, porque nós já temos um senso de justiça. Então, arrepender simplesmente não vai bastar, e o sentido de arrependimento não é esse, não é falar de boca e falar que arrependeu. Arrepender é retomar o caminho de volta. Arrepender é fazer de volta. Arrepender é movimentar na direção do Pai novamente. É estar disposto a caminhar. É estar disposto a fazer diferente. Arrepender é a ação. Arrepender é o movimento. Arrepender é se colocar à disposição. Como Paulo. O Paulo, salvo, cai do camelo, cai do animal, não interessa qual seja, mas ele caiu. E aí
ele se coloca à disposição, fala assim: mas então eu estava enganado? Então o Senhor Jesus, tinha Jesus mesmo? Senhor, então o que eu faço agora? Entra na cidade. O que queres que eu faça agora? Que eu estou arrependido. Agora eu estou arrependido. Fala o que é para fazer, que eu vou fazer. Eu obedeço piamente. É movimento. Pensa que eu estou arrependido. Nas relações está sempre disso, né? Os namorados aí brigam com o outro: não, eu estou arrependido. Desculpa. Aí no outro dia faz a mesma coisa. Aí briga de novo. Agora não, mas não vai acontecer mais. Estou arrependido. Você me desculpe, e continua. Aí faz a mesma coisa. Não é assim, gente? E aí continua de novo, aí vai, continua. Que arrependimento foi esse? Isso não é arrependimento, não. Arrependimento é decisão de mudar. Vocês lembram da parábola do filho pródigo ou filho egoísta? Tem nessas duas traduções a mesma parábola. A parábola fala de dois irmãos: o mais novo pede ao pai a herança dele, que quer ir embora antes do pai morrer. Já foi uma afronta danada, mas é tudo metáfora, simbologia. E o pai entrega a herança e ele vai embora com a herança, e ele gasta como ele quis, que é o nosso caso. Nós temos livre-arbítrio, né? Tá bom, vou viver assim mesmo, tá muito tranquilo. Não vou observar muita coisa, não, é assim mesmo, por aí vai. Mas chega uma hora que ele ficou sem recurso nenhum, sem dinheiro, ficou exaurido, ficou sem nada, sem recurso nenhum. E aí ele passa a trabalhar com o homem não fazendeiro, e ele comia junto com os porcos. Ele fala: não é possível. Na casa do meu pai, ele começa a pensar: na casa do meu pai tem uma comida muito melhor, eu sou tratado muito bem, estou muito arrependido, aqui eu estou comendo com os porcos, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar e pego o caminho de volta. O Emmanuel tem uma página comentando a respeito dessa passagem que chama Cair em Si. Cair em si. Definitivamente é tomar postura na vida. É postura. Você toma postura na vida. Se você falar: eu não faço isso, pode acontecer o que acontecer, eu não vou nessa direção mais, que nós falamos aqui ontem no estudo do nosso lar, né? Não vou mais, não vou nessa direção, eu vou dessa forma, eu vou fazer desse jeito, eu tomo postura. E ele fez, ele retomou. E aí na metáfora, né, o pai recebe ele, dá uma festa, porque é assim conforme a primeira lição que a Vanessa colocou aqui. É desse jeito, nós somos recebidos com festa, tem oportunidade o tempo inteiro, tem acolhimento o tempo inteiro. Mas a gente precisa definir, nós vamos definir. O primeiro movimento é esse, do ponto de vista racional, porque tem gente que não está nesse ambiente de racionalidade. Esse que eu citei agora, vai chegar a hora dele, e ele vai ser acolhido, né? Ele vai ser acolhido, ele vai retomar os 16 homicídios, né? Ele já está cesseado com o convívio social, que para nós é terrível, que somos seres gregários. Cessear alguém com convívio social não é horrível? Você ficou cesseado lá com um grupinho lá. Ai, que saudade da mamãe, né? Papai, cafezinho e tal, estava lá no exército, não podia ir, Estevam. Aí ficou lá, triste, a mãe dele chorando lá aqui, ele chorando lá, do lado de lá. Cesseado, mas estava com um bocado de gente lá, sabe? Agora, aí você está cesseado numa cela com 5, 6. E quando você comete alguma coisa lá a mais, você novamente é cesseado. Você vai para onde? Uma solitária. Então ficar sozinho para nós é terrível. Cessear a gente do nosso livre-arbítrio, para nós é a pior coisa que existe. O que mais nós queremos é exercer nosso livre-arbítrio. Mas para exercer nosso livre-arbítrio, nós precisamos estar em sintonia com as leis divinas. A gente precisa entender essas leis. São princípios básicos da nossa vida. Senão você vai exercer seu livre-arbítrio, vai equivocar, e aí você entra nesse processo de reajuste. Pedagogicamente, às vezes doloroso. Às vezes os encontros, eles são terríveis, eles são complexos, são dolorosos. Então você arrependeu. Arrependimento é o primeiro estágio, mas não fica só aí. Ainda tem 2: expiação e reparação. Ou reparação e expiação. Não interessa quem vai vir primeiro, não. E talvez nós estamos passando por um movimento de expiação agora. Expiar com X. Essa expiação agora é quando você fala assim: ah, está acontecendo isso comigo, eu estou pagando coisa do passado. Ah, não, eu só posso estar pagando coisa do passado. Só posso, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Agora está acontecendo isso comigo, eu estou pagando coisa do passado. Na verdade, você não está pagando. Se tiver, você está expiando. E expiar não é pagar.
Expiar é um processo de reeducação. É reeducar, não é pagar, não, é reeducar, porque algum dia, no tempo e no espaço, a gente violou essas mesmas leis que Kardec coloca, essas 10, que na verdade Jesus falou o tempo inteiro de lei. Jesus simboliza a lei divina aqui na Terra. Na linguagem do Espírito Emmanuel, é a materialização da lei divina ou do amor aqui na Terra. Jesus é o símbolo do amor aqui na Terra. O que ele faz? Ele está simbolizando a lei divina. Foi por isso que Maria, no primeiro feito nas bodas de Caná, na primeira aparição de Jesus, quando acaba o vinho, e era uma desonra, era 3 dias de festa, acabar o vinho era terrível, e eram amigos de Jesus, eram amicíssimos de Jesus, e aí Maria vai procurar ele: meu filho, o que você pode fazer? E ele manda colocar os barris de água e transforma. Aliás, Maria chama os servos e fala assim: fazei tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser. Faça tudo. A fala de Maria ecoa para nós até hoje. Fazer tudo o que ele disser. E eles fizeram. Colocaram a água lá e transformam a água em vinho. Ao que Pedro vai falar agora: Senhor, mas você não podia ter feito isso não? Você vai, Senhor, você vai transformar a água em vinho? Né? A água não é melhor que vinho, não, Senhor, você não está estimulando a embriaguez. Hein, dona Antônia? Você está estimulando a embriaguez. E Jesus vai falar: Pedro, você não conhece a alegria de servir a um amigo. Você está pensando nessas coisas pequenas, terra. Eu quero acolher nesse coração. Eu quero servir um amigo, Pedro. Você está pensando em coisa pequena demais, Pedro. É isso que a gente pensa, pequenininho, né? Faz planejamento para nossa alma, para uma reencarnação, né? Você faz, você vai ser: vou trabalhar, né, Domingo? Não, vou trabalhar 30 anos, 40 anos, depois vou aposentar, e aí eu vou voltar. A gente faz pensamento pequeno, né? O dia a gente vai descortinando as coisas, né? Eu fico pensando, o casamento também é assim, né? Não, o casamento está muito atrito, passando reencarnação casada agora, vai ser só essa agora, né, Beth? É só essa reencarnação com ela. Falamos, nosso compromisso é só essa, porque nós já ajustamos, né? Hoje, gente, não tem nada disso. Nós podemos fazer compromisso para 5, 6 reencarnações, para ficar junto, enquanto a gente não desenvolver nossa capacidade de amar, esse ajustamento, esse reajustamento, a gente fica: não, vou fazer só. Não, começa a estudar agora, e estuda 1, 2, 5 reencarnações. Por isso que na obra lá de André Luiz fala assim: leva para aqueles 2 ali que são técnicos do passe. Mas nós não podemos aplicar passe. Não pode, mas eles é que sabem, mas sabe por quê? Eles estão há 10 reencarnações estudando magnetismo, aplicando passe. Você começou agora. Você começou aqui naquele caminho, agora estão há 10 reencarnações. Conhece, sabe o que está fazendo, sabe? A gente faz plano para uma encarnação só, sendo que a vida é continuidade. Então, arrependeu, gente, há um movimento de expiação também. Existe. Então, a gente, muitas vezes, nós vamos ser forçados a conviver com alguém num ambiente expiatório. Muitas vezes, por ter lesado a forma perispiritual, que nós chamamos de perispírito, o seu perispírito, ao moldar o corpo físico, vai vir com defeito, e você vai conviver com aquela doença, como maneira de expiação. Isso é expiação. Você nasce expiando um problema do passado, absolutamente natural, e você tem aquilo ali, eu não sei, aí nasceu com 30 anos, tem problema no coração, ou coisa parecida, ou surge um problema ali, de um jeito ou de outro, você vai convivendo com ele. Mas eu nunca fiz isso, eu me alimento bem, eu faço atividade física e tal. A forma já veio com defeito, pessoal. A gente lesou ela no movimento voluntário. Isso é lei divina. A gente lesou ela. E agora vem com defeito, você vai espiando, né? Espiando aquilo de maneira tranquila, sem se rebelar, porque o grande problema da expiação é rebeldia. Por que acontece comigo? Por que eu sou assim? Por que é só eu? Não. A questão não é o porquê, a pergunta não é essa que a gente deve fazer, não. A pergunta é: o que eu devo aprender com isso? A pergunta é essa. Não é por que não? Por que eu? Por que sou eu? Por que isso acontece comigo? Não. É o que eu preciso aprender com isso. Qual é a proposta da vida para mim?
Qual que é o movimento de educação que a vida está me propondo? Sempre assim. E a gente vai e retorna para ressarcir nosso compromisso. E aquilo que a gente tirou do lugar, uma hora você ofendeu, não é? Agora você é o ofendido. Quem matou 16 pode tomar tiro em 16 encarnações. Eu sou vítima agora, aí você olha no passado. Não estou dizendo que é assim não. Vanessa leu aí, falou. O amor cobre uma multidão de pecados. Não estou falando que é olho por olho, dentro por dentro, não. Estou falando que é processo de reajuste. Uma hora você é autor, agora você prova. Você prova do que a vítima provou agora. Porque isso aí me parece justo, não parece para vocês não? Se você ofendeu alguém sentiu dor, olha se você gosta. Olha se é a dor. Se é bom fazer com que os outros sintam dor também. É isso. E aí você vai colocar no lugar. Agora você trabalha, você fala mal, você destrói. Você fala mal, você induz o pessoal à perturbação, à turba. Você faz um monte de coisa. E na outra encarnação você vai fazer palestra na casa espírita. Né? Você vai fazer palestra. Não é caridade nenhuma, né, presidente? Caridade nenhuma. Você tem certeza disso? Não é. Não tem nada disso, não. Você tenta colocar no lugar. Agora você está falando o contrário do que você falava e conduzia o coração. Agora a vida está te dando oportunidade, porque é assim. Aí você vem junto com o bloco, com a turma toda. O Chico, ele ia muito para São Paulo, né? Chico Xavier, ficava lá na casa do casal Valgas, que ele fala, né? Francisco Valgas e a esposa dele. E aí o casal aqui conta isso, o senhor aqui conta. Contava que eu acho que eles já desencarnaram também. Eles falam que o Chico, certa feita, estava na casa deles, né, fazendo um monte de coisa. Lá em São Paulo tinha muitas questões. E aí ele estava psicografando um livro. E aí, quando deu 11 horas da noite, ele pediu ao Francisco: você me leva ali no endereço? Onde que é, Chico? Ele falou: não, esse endereço. Ele falou: não, Chico, eu não sei nem chegar aí, não, mas é longe demais. São Paulo é muito grande e tal. Muito. Não, mas você podia me fazer essa gentileza, muito educado? Aí colocou ele no Corcel 1 dele, junto com a esposa, e foi. Aí eles contando: entra ali, suba aqui, esse bairro aqui, você sabe chegar lá? Sei. E o Chico foi falando: vira esquerda, vira direita. 2h30 depois, chegou 1h30 da manhã em frente à casa. Aquela casa ali, pode parar o carro. Ele parou o carro, Corcel 1, parou o carro. O Chico foi lá no alpendre da casa, que ainda tinha alpendre naquela época, não está tendo mais não. Foi no alpendre da casa e parou e fez uma prece. Aí voltou, entrou no carro. Pronto, agora nós só podemos ir. Francisco falou: Chico, pelo amor de Deus, você não podia ter feito a prece lá em casa de lá, não? Ele falou: não, esse livro que eu acabei de psicografar, Entre a Terra e o Céu, os personagens desse livro estão aí dentro, reencarnados. Eu tinha que vir aqui. Os personagens desse livro. Quando você lê o livro, Francisco, você vai entender. Quando você lê o livro, você vai entender. Estão aí dentro. Reencarnado, retornado. Essa obra que eu acabei de psicografar. E aí ele veio para ter esse contato, né? E fala com ele. Porque é isso, gente. É isso. Esse movimento de continuidade. Não tem disrupção. Não existe disrupção. Não existe. O movimento é de continuidade. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós agora estamos na semeadura. Todos nós aqui estamos agora no presente na semeadura. A sua preocupação deve ser com a semeadura. Não preocupa com o que está vindo, o que você está recebendo agora de colheita, não. A sua preocupação agora é com a semeadura. Nós estamos, né, no momento agora de semear. Por isso que a gente tem que ter certeza disso, né? Justiça divina. Nós temos que ter esse movimento dentro de nós de fé. Acho que eu falei até foi nesse tema agora. De fé, né? de fidelidade, de confiança. O estímulo dele com a prática do bem deve ser algo constante. Não desanimar, não se perturbe, continua. E aí, gente, desencarnou o que está perto de você.
A vida não acabou, nem para você e nem para ele. Assim, meu Deus, minha vida acabou agora. Não acabou. Continua. Não acabou para ele e não acabou para você. É continuidade. Vai continuar sem segredo e sem mistério nenhum. Se você tiver qualquer dúvida sobre a morte, é só estudar a doutrina espírita. Só. Vem na segunda-feira aqui. Vem na terça-feira aqui. Para você saber. Não tem dúvida nenhuma. Você vai acordar, talvez numa colônia aqui em cima de Sete Lagoas, nós somos 240 mil habitantes, deve ter mais ou menos 1 milhão de habitantes aqui, que estão comprometidos aqui mais ou menos em Sete Lagoas. Você vai para uma colônia aqui próxima, se você não tiver comprometimento com outra cidade, outro estado, outro país, vai ficar por aqui. Se você tiver mérito, já tem um familiar seu lá com uma casinha, esperando, tranquilo. Você vai ficar um tempinho no hospital, ou lá com ele, tranquilo. Quando você melhorar, você vai levantar, vai tomar café da manhã com eles, vai tomar banho, vai dormir, vai ter sono, vai sair para trabalhar, tem final de semana lá, tem sextou também. Só que não os moldes nossos aqui. Tem sábado, tem domingo, tem férias, tem dinheiro, bônus horas. Mas é diferente o valor para o espírito imortal. Então não se assuste não. Justiça divina, tempo e reencarnação são ferramentas extraordinárias para a nossa evolução. Nós podemos ter certeza disso. Como a primeira lição que a Vanessa colocou, não tem desamparo não, gente. Não existe desamparo não. Nós vamos ficar preocupados com isso não. Não tem desamparo. E não desanime também não. Mantenha suas convicções, sabe? Mantenha suas convicções. Pouca coisa se a gente aprofundar, se a gente for olhar uma prece, um Pai Nosso, né? As 2 primeiras palavras já seriam suficientes para a gente salvar a nossa reencarnação. Quando você fala assim, Pai Nosso, pronto, não precisa mais nada não. Se o Pai é nosso, é meu, de Baú, de Vanessa, de todo mundo, a Patrícia, tá? O Pai é nosso, então nós somos filhos do mesmo Pai. Só essas 2, então nós somos irmãos. Eu tenho que querer um bem do outro. Só essas 2 já é o suficiente. Se a gente analisar a profundeza de que o governador espiritual do planeta ensinou nessa oração do Pai Nosso, só isso. Então é pouca coisa, mas a gente precisa se entregar ao nosso propósito de vida. Nós estamos muito morno lá na Gênesis, né? Deus vomitará os mortos, está lá assim. Não é frio nem quente, é morno. Ou seja, você quer, mas não quer, não tem vontade, é igual o filósofo Chaves, né? Sem querer, querendo. Você não. É aquela coisa, é morno, decide, tem que decidir. Ô gente, ser espírita é um estilo de vida diferente. Se você não tem um estilo de vida diferente, você não precisa sair falando de Jesus aí para ninguém. Nem de Deus, nem de Espiritismo. Você precisa de viver. Você tem que viver de tal forma, e é necessário, é isso que a doutrina espera, a ponto da onde você chegar e as pessoas que passarem a conviver com você assustar com a sua tomada de postura, no amor, no perdão, sabe? No acolhimento, na sua capacidade de renúncia. Você precisa falar de Deus, de Jesus. Eles não estão querendo que você fale, não. Eles estão pedindo que a gente viva bom para nós mesmos. E as pessoas vão assustar, falam, esse Gabriel, que cara diferente, chegou aqui no exército, que está doido? Que alma é essa? O que você faz, Gabriel? Aí eles vão te perguntar, né? O que você faz? Qual é a sua religião? Que alma de... As pessoas precisam se chocar com a gente, precisa chocar, tem que ser chocante com o conhecimento que nós temos. Se nós decidimos a viver, gente, aí você pode ter certeza, as pessoas vão chocar com a gente, com a nossa postura, nossa disposição de não desanimar a hora nenhuma. Pode estar debaixo de chicote com Paulo, né? Debaixo, não desanimar a hora nenhuma. Vai ter peso, vai ter dificuldade. Jesus alertou isso, né? Ele alertou, né? Ele falou, no mundo tereis aflições, é absolutamente natural. Mas aí ele fala assim, tende bom ânimo. O que a gente precisa é ter bom ânimo.
levanta em prece, acorda em prece, trabalha em prece, termina uma missão em oração, em prece, e não é fórmula não, é contato divino mesmo. Ó Senhor, não foi isso, valeu, hein Senhor, e tal, relação de intimidade, porque eu preciso confiar, não é confiança, fé não é confiança, eu tenho que estabelecer relação de intimidade e continuidade, porque para ter confiança eu tenho que ter intimidade. Então, eu tenho que ter intimidade, eu tenho que conviver com as pessoas, não é? Convive com o Criador também, nas pessoas, porque Ele é imaterial, é nas pessoas, convive com Ele nas pessoas, veja Deus no movimento das pessoas, aí sim, aí a coisa muda, aí nós entramos numa disposição diferente. No mundo, nós teremos aflições, mas basta ter bom ânimo, porque o próprio Cristo venceu o mundo, e nós também podemos vencer e sair ou continuar com a consciência tranquila e a cabeça erguida. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.